Um surto de meningite que aconteceu recentemente em Kent acabou trazendo de volta um medo bem específico. Não é só o medo da doença, sabe? É algo mais profundo. Vamos dar uma olhada no porquê essa doença, talvez mais do que muitas outras, mexe tanto com a gente. Pois é, essa frase da Jemima Lewis, ela vai direto na ferida, né? Na nossa sociedade, parece que existe uma espécie de hierarquia do luto, e lá no topo está a perda de alguém jovem. Exatamente por isso que a meningite causa tanto pânico. Ela ataca justamente quem a gente mais teme perder. Se a gente comparar com a Covid, por exemplo, a diferença é brutal. Durante a pandemia, a gente ouvia o tempo todo que o vírus era mais perigoso para os mais velhos. A meningite simplesmente vira essa lógica de cabeça para baixo. O alvo principal dela são as crianças com menos de 5 anos e depois tem um segundo pico ali entre os adolescentes e jovens adultos. É essa ameaça direta aos mais novos que alimenta esse nosso medo coletivo. Então tá, vamos entrar de cabeça no caso específico que trouxe essa discussão toda de volta. O recente surto em Kent. O que assusta aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Começou no dia 13 de março, com 13 casos. 3 dias depois, só 3, a investigação já tinha uma pista, uma ligação com uma boate local. No dia seguinte, a confirmação. Era a cepa do grupo B, que é bem perigosa. E no dia 18, o número total já tinha pulado para 20. 20 casos. Tá, pode até não parecer um número gigante se a gente comparar com outras doenças, mas para uma infecção tão grave e rápida como a meningite, cada caso é um alerta máximo para as autoridades de saúde. E aí vem a parte mais dura, o custo humano disso tudo. 2 pessoas perderam a vida, o que só reforça o quanto a situação era grave e a resposta precisava ser urgente. A investigação, sabe, não demorou para achar um fio da meada. Várias das pessoas infectadas tinham estado no mesmo lugar, o Club Chemistry, em Canterbury, lá no comecinho de março. Isso deu para as autoridades um ponto de partida super importante para tentar rastrear e conter a doença. Com tudo isso acontecendo em Kent, fica aquela pergunta na cabeça, né? Que doença é essa, afinal, que causa tanto alarme? Vamos tentar decodificar a ciência por trás dela. O nome técnico é doença meningocócica invasiva, ou DMI. É uma emergência médica daquelas, sabe, causada por uma bactéria que é, nossa, absurdamente rápida. Ela pode derrubar as defesas do corpo e levar à morte em questão de horas. Essa doença, a DMI, ela costuma atacar de 2 formas principais, e as 2 são bem assustadoras. A primeira é a meningite em si, que é uma inflamação das membranas que protegem o nosso cérebro. A segunda é a septicemia, que é quando a bactéria cai na corrente sanguínea e causa uma infecção generalizada. E o pior, as 2 podem acontecer ao mesmo tempo. E é por isso que é super importante conhecer os sinais de alerta. Além daqueles sintomas que a gente já conhece, como febre e dor de cabeça, tem alguns mais específicos, tipo mãos e pés frios. E tem o mais famoso de todos, umas manchinhas na pele que não somem quando a gente pressiona um copo de vidro em cima. Esse é o sinal de alerta máximo. E as consequências, nossa, são devastadoras. Mesmo com o tratamento médico, a taxa de mortalidade ainda fica ali entre 10% e 15%. E para os que sobrevivem, até 20% ficam com sequelas permanentes, que mudam a vida para sempre, como surdez, danos no cérebro ou até amputação de membros. Bom, diante de uma ameaça desse calibre, a resposta da saúde pública tem que ser para ontem, né? Tem que ser rápida e decisiva. Vamos ver como as autoridades em Kent agiram para tentar conter o surto. A primeira atitude foi uma ação em massa. Mais de 2.500 doses de antibióticos foram distribuídas, sabe? Para todo mundo que teve contato próximo com os casos. Estudantes, gente que frequentou a boate, tudo para tentar quebrar a corrente de transmissão o mais rápido possível. A estratégia deles foi bem clara, seguindo 3 passos bem definidos. Primeiro, rastrear. Encontrar todos os possíveis contatos. Segundo, prevenir. Dar os antibióticos para frear a doença. E terceiro, vacinar. Começar um programa bem focado para proteger quem estava mais vulnerável. Então, o programa de vacinação foi super focado, tipo um laser. Eles miraram em cerca de 5.000 estudantes que moram no campus de Canterbury para receber a vacina MenB. A ideia era basicamente criar um escudo de proteção em volta do grupo que eles identificaram como sendo o de maior risco. E tudo isso leva a gente para a parte final que talvez seja a mais importante de todas, o conhecimento. Porque conhecer os sinais é o que pode, no fim das contas, salvar vidas. Essa tabela aqui é chave para a gente entender onde está o perigo.
Funciona assim. Existe uma vacina, a MENA-CW, que é oferecida normalmente para os adolescentes e protege contra as cepas A, C, W e Y. Qual o problema? Ela não protege contra a cepa B, que foi a do surto em Kent. E aí, existe sim uma vacina para a cepa B, a MEM-B, mas ela só começou a ser dada para os bebês em 2015. Isso cria uma brecha perigosa. Muitos adolescentes e jovens de hoje não tomaram essa vacina quando eram crianças e por isso estão sem proteção. E aqui que mora o perigo, sabe? Os primeiros sintomas são super genéricos. Pensa num estudante universitário. Dor de cabeça, vômito, pode parecer só uma ressaca. Essa semelhança com coisas mais comuns pode fazer com que a pessoa demore demais para procurar um médico, e nesse caso, o tempo é tudo. E essa fala da Trish Manis, da Agência de Saúde do Reino Unido, ela fecha a conta, né, para uma doença que avança em horas, não em dias. Pensado às vezes antes de ir para o hospital, pode ser a diferença entre a vida e a morte. O tratamento rápido é a nossa arma mais poderosa. E para fechar, fica essa reflexão no ar. A meningite é uma doença rara, mas quando acontece, é devastadora. Saber reconhecer os sinais, entender a diferença entre as vacinas e, principalmente, não achar que os sintomas são só um mal-estar qualquer, isso não é só informação. É uma ferramenta que, um dia, pode salvar uma vida.